Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. Moacir Pereira aqui. Esse é o canal Aposentado de Fato. E a gente continua aqui seguindo na nossa missão de sempre trazer conteúdo relevante e importante para você buscar a sua melhor aposentadoria. Estamos, claro, acompanhando as movimentações naqueles temas que nos interessam, que é o tema 1209 dos vigilantes, a ADI 6309, que está tramitando no STF. Ambos, né? O tema 1209 e a ADI estão no STF. O projeto de lei PLP 42 também, que está tramitando na Câmara dos Deputados. E sempre que acontece alguma novidade que diz respeito a algum desses assuntos, e lógico que interessa muito para você, trabalhador, a gente traz aqui e já informa você sempre que possível, o mais rápido possível. Portanto, eu quero já pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que está chegando pela primeira vez, ou que de repente já tenha visto algum vídeo meu e ainda não é inscrito, por gentileza, né? Aproveita a oportunidade, se inscreve aqui no canal para sempre acompanhar o nosso trabalho, estar atento aí às informações e estar bem informado também. Enquanto as coisas não acontecem naqueles assuntos que nos interessam, né, conforme eu acabei de dizer, eu continuo aqui trazendo conteúdo informativo para você. Aquele que você pode consultar hoje, amanhã, depois, daqui um ano, daqui 6 meses, enfim, que fica aqui a informação para você, que a gente pode dizer assim, de informação atemporal. São informações que você pode vir pesquisar aqui no canal para tomar alguma decisão. Porque eu sempre costumo dizer e não canso de afirmar essa frase: informação é a melhor ferramenta para a tomada de decisão. E hoje eu trago dicas como você pode escolher a melhor aposentadoria. E para escolher, a gente precisa conhecer. E conhecer é através de informações relevantes e fundamentadas, que é o que eu sempre costumo trazer aqui nesse canal para você. Bom, eu trago algumas dicas. Na verdade, eu vou dizer para você as regras, as possibilidades de aposentadoria. Cada pessoa, cada trabalhador, cada cidadão, homem, mulher, segurado do INSS, tem sua própria história, e o seu próprio histórico profissional. Tem a sua própria vida particular, onde ele busca os seus sonhos, os seus objetivos, os seus planos, os seus projetos. Então, dependendo de cada pessoa, uma modalidade de aposentadoria vai ser mais adequada. Então, uma aposentadoria, uma regra, uma modalidade que é adequada para uma determinada pessoa, pode não ser adequada para outra pessoa, porque vai depender dos seus planos, da sua saúde, das suas atividades, enfim, uma série de fatores aí que é particular de cada um. Então, eu quero dar as dicas para você e aí você vai analisar qual será mais viável, mais importante para você, dependendo, claro, das suas aspirações e dos seus projetos e do seu histórico contributivo. É importante você saber que existem 3 fases na linha do tempo que você precisa entender isso. Primeiro, direito adquirido. Eu quero botar um marco temporal aqui, que é a reforma da Previdência de 2019, que entrou em vigor em 13 de novembro de 2019. Então, pegando esse marco temporal como referência, nós vamos falar dessas 3 fases que envolvem esse marco temporal. A primeira é a fase anterior à reforma da Previdência, depois é a fase transitória, que a reforma está aqui, então você transita de um lado para o outro, você começou antes, você passou pela reforma, você continuou depois da reforma, trabalhando e contribuindo. Existe também a fase pós-reforma da Previdência, que nós chamamos de regra permanente, de regra definitiva, que é para aquele trabalhador segurado que começou a trabalhar e contribuir
depois da reforma da Previdência. Então, essas 3 fases você precisa entender, ter na tua cabeça. Reforma da Previdência de 2019. O que era antes? O que era durante? E o que é depois da reforma da Previdência? Antes, direito adquirido. Todo aquele trabalhador, aquela trabalhadora que preencheu os requisitos para aposentadoria antes da reforma da Previdência tem direito adquirido de aposentar nas leis que eram vigentes até a reforma. Por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, 30 anos de contribuição para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem, não precisava idade mínima. Claro que entrava num fator previdenciário que aí ia depender do seu tempo de contribuição, da sua idade, da expectativa de vida, para sair o valor do seu benefício. Aposentadoria especial. Bastava completar 25, 20 ou 15 anos, dependendo do grau de risco de exposição a agentes nocivos, sem idade mínima, que você conseguiria a sua aposentadoria especial. Só comprovar esse tempo exposto a agentes nocivos. Ou seja, quem completou 25, 20 ou 15 anos de acordo com o grau de risco, consegue aposentadoria na regra de transição. Não importa se você pediu o seu benefício, não importa se passou 3, 4 ou 5 anos, mas se nesse período você preencheu o requisito, atualmente você pode ir lá e pedir com base no direito adquirido. Então, assim, eu diria que é mais fácil entender a regra anterior e a regra posterior à reforma. Agora, a que eu vou falar é a do meio, que é a regra de transição. As regras de transição ficou um pouco meio complexo, porque existem várias regras de transição. Nas regras de transição, as regras de transição, na verdade, foram criadas para beneficiar, ou melhor dizendo, para não sacrificar tanto, né, aqueles trabalhadores que faltavam pouco tempo para completar os seus requisitos. E aí é que está. Nós temos regra de transição, pedágio de 50%, que não exige idade mínima, que é a mais fácil de atingir. Regra de transição, pedágio de 100%, que é uma das melhores aposentadorias no que se refere a valor de benefício, mas exige uma idade mínima. Regra de transição, idade mínima progressiva, que também exige uma determinada idade, mas que progride ao longo do tempo. Regra de pontos, que a pontuação para a mulher e para o homem é diferente na aposentadoria por tempo de contribuição, que ela também vai aumentando de acordo com o passar do tempo. E aí, na aposentadoria especial, nós temos uma regra de transição de 86 pontos para homem e para mulheres. No vídeo anterior, eu comentei bastante sobre a regra de transição da aposentadoria especial. Eu devo estar aqui nos próximos dias falando de cada uma dessas regras, como eu falei no vídeo anterior da aposentadoria especial, explicando as características, vantagens e desvantagens de cada uma delas para você entender direitinho, porque esse vídeo ficaria muito longo se eu fosse explicar cada regra. Então é importante você entender que nas regras de transição existem várias modalidades e cada uma tem a sua particularidade, que se refere a requisitos de acesso e a valor do benefício. Portanto, eu vou estar produzindo um conteúdo específico para cada regra para você entender direitinho. Por isso que é importante você continuar conosco aqui, estar inscrito no canal, sininho aí das notificações ativado, para você ficar conhecendo essas regras. Agora vamos para a terceira fase, que é a regra definitiva. Já é importante você começar a pensar que essa fase é uma fase que ainda está por vir, que para você que está me assistindo hoje, não se aplica.
Na verdade, ela pode até se aplicar em alguns casos na aposentadoria por idade. Porque a aposentadoria por idade, que também sofreu uma regra de transição, voltando um pouquinho atrás, apenas para a mulher. A mulher, antes da reforma, se aposentava aos 60. Durante a regra de transição, passou a aumentar 6 meses por ano. E hoje a mulher aposenta com 62 anos de idade. Então, a regra definitiva é 62 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem. A regra definitiva já começa a valer para as mulheres que forem se aposentar por idade. Então, muitas das mulheres que estão chegando aos 62 anos já estão aí fazendo uso da regra geral, regra definitiva. Agora, por tempo de contribuição, ainda vai demorar um pouco para que as pessoas que começaram a contribuir ali a partir de 13 de novembro de 2019, elas ainda vão demorar um tempo para conseguir aí se enquadrar na regra definitiva. Embora em muitas situações, veja bem, algumas situações vai ser, eu diria assim, facultativo você optar pela regra de transição ou optar pela regra permanente. Você vai analisar qual que é a mais vantajosa para você. Mas é importante você entender que existe a regra do direito adquirido anterior à reforma, a regra da fase de transição e a regra geral. Cada fase tem os seus detalhes, as suas particularidades. Por isso, eu recomendo você, antes de buscar a sua aposentadoria, sempre procurar um profissional, advogado, especialista no direito previdenciário, para orientar você quanto à sua aposentadoria. Ainda sobre a regra definitiva, por tempo de contribuição, o homem e a mulher vão precisar ter idade mínima. Tanto na aposentadoria especial precisa ter 60 anos, quanto na aposentadoria por tempo de contribuição. A mulher vai precisar 62 e o homem vai precisar 65. Então, essas regras de transição, com o tempo, elas vão desaparecendo, elas vão sumir e vai ficar, então, apenas a regra definitiva. Então, você tem que entender o que é fase de direito adquirido, o que é regra de transição e o que é regra definitiva. Tendo isso em mente, você já vai entender melhor a hora que eu estiver falando de uma regra de transição. Ok? Os próximos vídeos aí a gente vai estar atento, claro. PLP 42, ADI 6309, surgiu novidade, nós vamos trazer aqui para você, mas também a gente vai estar mesclando agora e trazendo esse tipo de informação, que é para você guardar com você, salvar o vídeo para você entender como é que funciona. Espero que você esteja aí nos assistindo até aqui nesse vídeo. Deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Então, meu amigo, minha amiga, continue conosco. A gente vai trazer conteúdo relevante, explicando cada regra para você, como é que funciona, a quem se aplica, se é vantajoso, se não é vantajoso, se ela se aplica para o seu caso ou não se aplica para o seu caso, enfim, mantendo você muito bem informado. E aí eu vou lá na lei, vou mostrar para você na norma, na instrução normativa, na lei, o como que funciona determinada regra para você não ter dúvida nenhuma, ok? Um forte abraço, que Deus abençoe, ilumine você, sua família, com saúde, com paz, com harmonia e prosperidade. Valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.